O gigante mais famoso da história é Golias, da Bíblia. Ele era um campeão do exército filisteu que lutava como um guerreiro blindado. Em 1 Samuel 17 versículo 4, é mencionado que Golias, dos Geteus, saiu do acampamento filisteu medindo mais de 2,92 metros de altura. À primeira vista, essa medida pode parecer confusa, pois não usamos covados ou palmos, mas pés e polegadas. Em termos simples, Golias era um homem imenso. Considerando o comprimento de seus braços quando erguidos acima da cabeça, podemos imaginar a imponência dessa criatura. No entanto, seu tamanho não era sua única característica impressionante. Ele usava um capacete de bronze e estava vestido com uma armadura de escamas feita de placas de metal sobrepostas, que pesava mais de 56 quilogramas. Ele também possuía grevas de bronze nas pernas e carregava um dardo de bronze pendurado entre os ombros. A haste de sua lança era comparada a uma trave de tecelão, e sua ponta pesava cerca de 10 quilogramas. Além disso, um escudeiro marchava à sua frente. 1 Samuel 17 versículo 5-7. Golias vestia o que chamaríamos de cota de malha. Os filisteus usavam um grande pedaço de tecido semelhante a uma lona, coberto com anéis de bronze sobrepostos do ombro até o joelho. Essa armadura oferecia proteção contra armas inimigas afiadas e mortais. Além disso, Golias contava com outro homem que corria à sua frente, carregando um escudo do tamanho de uma pessoa, proporcionando-lhe ainda mais defesa. Imagine como seria assustador enfrentar um gigante coberto por uma armadura pesada. Qualquer um estaria em grande desvantagem ao tentar desafiá-lo em combate. Golias se posicionou diante das fileiras de Israel e declarou: "Por que vocês vieram se alinhar para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês não são servos de Saul? Escolham um homem entre vocês e deixem que ele venha lutar comigo. Se ele for capaz de me enfrentar e me matar, então nos tornaremos seus servos. Mas, se eu prevalecer contra ele e o matar, então vocês se tornarão nossos servos e nos servirão." 1 Samuel 17 versículo 8-9. Golias propôs uma estratégia comum na civilização oriental da época: o combate representativo, ou seja, um duelo entre dois guerreiros que representariam seus respectivos exércitos. Ele representava as forças filisteias, e o campeão escolhido por Israel representaria os israelitas. O resultado era simples: o lado cujo campeão vencesse seria declarado vencedor, e o exército adversário enfrentaria a derrota total. Não há necessidade de trazer todos os seus soldados para esta batalha. Basta escolher um guerreiro para me enfrentar, e eu lutarei contra ele. Eu sou o campeão. Eu sou incomparável. Golias não lançou esse desafio apenas uma vez e desapareceu. Ele persistiu com suas provocações por 40 longos dias. Todas as manhãs e todas as noites, durante mais de um mês, ele marchava e exibia sua força, desafiando qualquer um a enfrentá-lo. 1 Samuel 17 versículo 16. Enquanto isso, nas montanhas de Judá, perto de Belém, um jovem chamado Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Ele era muito jovem para se juntar ao exército e, provavelmente, nem estava ciente do conflito entre israelitas e filisteus. Talvez nem tivesse ouvido falar de Golias. Sua maior preocupação era que 3 de seus irmãos mais velhos estavam servindo no exército de Saul. Por outro lado, o pai de Davi, Jessé, estava preocupado com seus filhos mais velhos. Como já estava idoso e provavelmente não conseguiria viajar sozinho pelas montanhas, chamou seu filho mais novo e disse: "Davi, preciso que você faça uma tarefa para mim." Então, Jessé disse a Davi: "Leve estes grãos tostados e estes 10 pães para seus irmãos no acampamento. Além disso, leve esses 10 pedaços de queijo para o comandante da unidade e veja como estão seus irmãos. Traga notícias deles para mim."
1 Samuel 17 versículo 17 e 18. Davi levantou-se cedo pela manhã, deixou o rebanho aos cuidados de um guardião, pegou os suprimentos e partiu, conforme Jessé havia instruído. Quando chegou ao acampamento, o exército estava se organizando em formação de batalha e gritando o grito de guerra. 1 Samuel 17 versículo 20, ao se aproximar das bordas do acampamento israelita, Davi notou as tropas se preparando para o combate e ouviu o barulho da guerra. Davi chegou ao campo de batalha, e ao se aproximar da linha de frente para saudar seus irmãos, testemunhou a entrada triunfante de Golias, que mais uma vez desafiava Israel. Enquanto os soldados israelitas fugiam aterrorizados, Davi, indignado com os insultos do gigante ao Deus de Israel, questionou o que seria dado ao homem que o derrotasse. Ao saber da recompensa, ele foi levado até o rei Saul, garantindo que enfrentaria Golias. Saul hesitou, argumentando que Davi era apenas um jovem, enquanto Golias era um guerreiro experiente. No entanto, Davi compartilhou suas experiências ao enfrentar leões e ursos para proteger o rebanho de seu pai, convencendo Saul a deixá-lo lutar. Recusando a armadura do rei por não estar acostumado, Davi pegou apenas sua funda e 5 pedras lisas do riacho. Ao ver Davi, Golias zombou dele, mas o jovem pastor respondeu com fé inabalável, declarando que venceria em nome do Senhor. Quando o gigante avançou, Davi correu ao seu encontro, lançou uma pedra com sua funda e atingiu Golias na testa, derrubando-o no chão. Sem uma espada, Davi correu até ele, pegou sua própria lâmina e cortou sua cabeça. Ao verem seu campeão morto, os filisteus fugiram em pânico, e os israelitas os perseguiram até os portões de suas cidades. Davi levou a cabeça de Golias para Jerusalém e guardou suas armas como troféu. Além de Golias, outros guerreiros gigantes dos filisteus são mencionados na Bíblia, incluindo seus irmãos e outros descendentes dos antigos Anaquim. Alguns estudiosos especulam que Golias poderia ter sofrido de gigantismo, possivelmente uma condição genética hereditária. A derrota de Golias marcou um momento decisivo, demonstrando que a fé e a coragem poderiam superar até os desafios mais assustadores. Ishi-Benob era um guerreiro formidável e descendente de Golias. Segundo 2 Samuel 21 versículo 15 e 16, os filisteus voltaram a guerrear contra Israel, e Davi, junto com seus servos, enfrentou-os. No entanto, Davi ficou exausto, o que Ishi-Benob percebeu como uma oportunidade para matá-lo. Armado com uma lança de 300 siclos de bronze e uma nova espada, ele estava determinado a eliminar o rei de Israel. No entanto, Ishi-Benob subestimou o poder de Deus. Como acontece com muitos que se opõem aos seguidores do Senhor, ele parecia forte e confiante em sua vitória, mas foi derrotado. Abisai, filho de Zeruia, interveio e salvou Davi, matando o filisteu. Após esse episódio, os homens de Davi fizeram um juramento para protegê-lo, pedindo que ele não fosse mais para o campo de batalha, a fim de preservar a lâmpada de Israel. 2 Samuel 21 versículo 17. Abisai, irmão de Joabe e Asael, demonstrou não apenas coragem, mas também lealdade a Davi. Ele já havia acompanhado o rei em uma ousada incursão no acampamento de Saul, onde pegaram a lança e o cântaro de água do rei enquanto ele dormia. Além disso, quando Davi enfrentou a rebelião de seu filho Absalão, Abisai foi designado comandante de uma das 3 principais divisões do exército. Abisai também era uma figura de destaque entre os guerreiros de Davi. Conforme 2 Samuel 23 versículo 18, ele liderava os 30 guerreiros, e em uma batalha, empunhou sua lança contra 300 inimigos, tornando-se célebre ao lado dos 3 mais poderosos. Sua bravura e fidelidade a Davi são admiráveis, mas acima de tudo, é preciso reconhecer a intervenção divina. Essa história nos ensina que, por mais difíceis que sejam os desafios, aqueles que defendem uma causa nobre não serão abandonados.
Abisai permaneceu firme, enfrentando a adversidade com coragem. E no momento crucial, Deus enviou ajuda. Mesmo sendo jovem e menos experiente, ele foi o instrumento pelo qual o Senhor salvou Davi. Assim, vemos que a força e a inteligência humanas nunca poderão superar o poder e o propósito de Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Se vocês gostaram deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.